Está aqui. Santo é o Deus de Israel. Tudo ok, meu amigo? Abra a sua Bíblia aí no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22. Como a pastora Vânia falou, estamos muito felizes. São diversos os motivos que nos fazem ser felizes nessa terra. E tudo isso são bênçãos derivadas do nosso Senhor Jesus, né? Só não estou feliz, irmão, porque já são 10 horas. Eu tenho tempo, eu não consigo, irmão. Tem pregador, me perdoe, tem pregador que consegue fazer um negócio rápido, mas eu sou meio assim histórico, entro na mensagem, na história, saio da terra, e quem me ouve e fica ligado vai comigo. Mas eu creio que a gente vai conseguir fazer o melhor possível, porque falar de Jesus, irmão, é algo muito profundo. O microfone, mas tá bom aqui, tá ótimo. Não quero muito som, não. Só quero que todos estejam ouvindo perfeitamente. Enquanto você vai encontrando aí Lucas 22, eu sei que tem pessoas que vê um mover desse e fica escandalizado. Irmão, entenda o seguinte: o Espírito Santo, quando se aposta de alguém, quando ele toma o vaso, ele dá sinais através de movimentos físicos. Às vezes, pastor, não entendo esse negócio que acontece na igreja pentecostal, mas eu creio que no fim da mensagem, se eu tiver tempo, você vai entender que isso aqui é de Deus. E isso foi profetizado e está dentro da palavra. E eu tenho propriedade para dizer isso para você. Os que encontraram, glorifiquem. Sexta-feira abençoada, segundo dia da campanha da Volta por Cima. E que lindo que na campanha está o versículo que diz que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E eu vou contar até 3. Eu quero que a igreja, em alto e bom som, vocês estão me ouvindo, né? Em alto e bom som, digam esta frase: Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos lá, vamos prestar o culto racional. Eu quero que você entenda o que você está fazendo aqui agora. Então eu vou contar até 3 e você, na medida, pronto, na medida do seu amor por ele, você vai tentar demonstrar o seu amor na altura que você vai dizer isso. Tá bom? Então vamos lá, eu vou contar até 3 e você vai dizer: Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus ressuscitou dos mortos! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Então, let's go. Open your Bibles. Esse pastor está brincando. Abra sua Bíblia aí. Você que não abriu, que já está aberta, está em Lucas 22. Leremos. Versículo 1 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Por gentileza, você que pode, marca aí a sua Bíblia, deixa aí no banco. Vamos pegar na mão do irmão que está ao seu lado. Eu já recebi uma oração pela palavra, mas eu quero que você ore por você mesmo. Ore para que você possa entender e receber a mensagem de hoje. Aleluia, que Deus possa dar vitória mais uma vez para o teu povo. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez. Toma os corações, cada vida que está orando, que está pedindo para que o Senhor venha falar. Cada pessoa aqui que
tem juízo o suficiente de entender que preciosa é ouvir a sua palavra, precioso é ouvir a sua voz e ser alimentado por esta santa mensagem. Deus, toma minha vida mais uma vez como mensageiro. Agradeço pelos meus irmãos, por esta casa, por esta oportunidade. Peço que os teus anjos que já estão em movimentação aqui possam continuar trabalhando para que o culto continue fluindo abençoadamente até o fim e que possamos sair daqui renovados, cheios, fortalecidos pelo teu Espírito. E eu te peço, meu Deus, que aqueles que já foram batizados com teu Espírito não tenham vergonha de falar em línguas estranhas, de dar rajadas de línguas espirituais para serem edificados nesta noite, para receberem mais e mais poder, Senhor, para que lá fora eles venham colocar Satanás no chão e dizer que Jesus Cristo é Rei dos reis para todo sempre. E os que não são batizados, que sejam hoje, ou pelo menos que almejem isso, em o nome de Jesus, amém? Se assente no seu lugar, mas se assente glorificando. Você não está no enterro, você está numa casa onde habita aquele que nos dá a alegria. E a palavra de Deus nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então você é um crente forte, você é um crente alegre. Eu quero que você sinta e expresse essa alegria hoje. Gente vai ser curada aqui enquanto estiver dando glória a Deus, aleluia. Pessoas que são retraídas, muito tímidas, e isso tem atrapalhado até mesmo você de vencer lá fora, vai dando glória, aleluia, porque lá no seu trabalho, na sua escola, você vai ser um leão. Vai ter tanta ousadia que o teu patrão vai falar: eu quero esse homem comigo. E lá na sua escola o seu professor vai te elogiar. E aproveita e já prega Jesus para ele e pergunta se ele não aceitou, senão que ele aceite e seja salvo. Antes de entrar na mensagem, eu estava feliz que eu vi as crianças aqui dançando, se alegrando. Eu fico, meu Deus, que verdadeira adoração. Por isso que Jesus diz que o perfeito louvor vem da boca das crianças, porque mesmo a gente não pregando a linguagem delas, elas não entendendo muito bem o que a gente está falando aqui, elas estão adorando a Deus. Ruim é o crente que está entendendo, a gente fala a linguagem dele e ele não adora de jeito nenhum. Isso é um problema. Então aprenda com essas crianças aí, tá? Porque dela é o reino dos céus. Falando sobre volta por cima, o texto que nós lemos aqui resume mais ou menos o ponto central da crucificação de Cristo, porque esse momento nós lemos que os sacerdotes, os escribas, as autoridades religiosas judaicas da época estão em comum acordo para tentar matar aquele profeta, o homem de Nazaré, aquele que curava, pregava a vinda do reino, vinha até os pobres e humildes dando a ele esperança. E de tanto maquinarem, planejarem a morte desse homem, eles tiveram, dentre aspas, na visão deles, uma grande oportunidade e uma grande vitória, porque um que estava infiltrado entre os 12, um que andava todos os dias com Jesus Cristo, decide, depois de uma frustração ao ver que Jesus não era aquilo que ele esperava, pois Judas, da terra de Tiberíades, tinha uma descendência de homens que eram sedentos por liberdade política. Eles não aceitavam ser escravizados por um império dentro da sua própria terra que Deus jurara a Abraão. E quando viram que Jesus disse: o meu reino não é daqui, eu não vou tirar César da cadeira e vou colocar vocês como governadores do meu lado, agora não, mas no reino milenar, depois de muitas e sucessivas coisas, isso irá acontecer. Após ter esse baque, porque Judas era uma pessoa ambiciosa, ele sempre viu uma forma de lucrar, de vencer, de conquistar, de subir na vida. E como Jesus veio pregando: não ajunte riquezas, mas dê elas, porque dando elas aqui você vai ajuntar no céu. Ele esperou um momento onde o seu estupim chegou e ele disse: hoje é o dia que, se eu não consigo algo financeiramente da parte dele, eu consigo de outro. E chegando até os escribas, recebeu dinheiro para trair Jesus. E eles muito se alegraram, porque aquele homem sabia onde Jesus andava, onde ele dormia, qual seria a hora e o momento certo para pegarem este homem que só nos fez bem. E o que eu acho interessante é que quanto mais chega-se perto
da vida de um homem, mais valor o homem dá nas coisas que ele tem. Eu vou repetir para você. Em outras palavras, eu quero dizer que nós só damos valor quando perdemos. Pode ter certeza, muitos hoje têm saúde, têm uma vida, entre aspas, confortável, porque Deus também não vai dar um mar de rosas aqui, porque Ele não quer que você se prenda aqui. Então Ele permite decepções, lutas, provações, para você lembrar que você não é daqui, que você é cidadão dos céus e que você ainda almeja querer estar lá. Porque nos momentos de muitas dificuldades, os profetas de Deus, as santas mulheres de Deus, elas quando abrem a sua boca, muitos deles dizem: ô Jesus, Maranata, volta logo, eu quero estar contigo. E que esse sentimento não saia do nosso meio. E às vezes é preciso Deus nos apertar para que a gente não se conforme com este mundo aqui. E falando de valores, de momentos quando o homem entra em uma enfermidade, em um hospital, ou começa a perder os seus bens, ou sabe que está chegando o último dia da sua vida, ele começa a valorizar coisas que ele não valorizava antes. Ele pensa em pedir perdão, ele pensa em ajudar pessoas que a vida toda ele nunca ajudou. E o que eu quero falar aqui nesta noite é sobre os últimos dias de Jesus Cristo aqui na terra. Nós sabemos que ele esteve conosco aqui com os discípulos aproximadamente uns 33 anos. E somente 3 anos da vida dele foram dedicados à obra. Ele passou a maior parte se preparando. E eu entendo que nós, quando amadurecemos, vemos o que Jesus viu. Que quando você está começando a realizar algo, é momento que você já está quase se despedindo dessa terra. A maioria da nossa vida aqui tem que ser vida de aprendizado, de experiências. Temos que aumentar o nosso currículo. Por que eu prego isso? Porque há pessoas na nossa geração que querem antecipar as coisas. E sabemos que as coisas de Deus são conquistadas no seu devido tempo. Deus não vai dar coisas de adulto para meninos. Pois Paulo falou: quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu sou homem. Agora eu estou preparado para enfrentar os combates da fé. E nos 7 últimos dias de Jesus Cristo, ou na última semana, nós entendemos que na sexta-feira ele chega em Betânia, onde ele é ungido por Maria, e ela profeticamente, não sei se ela sabia ou não, ela estava profetizando a morte, o sepultamento de Jesus Cristo, pois era costume da cultura judaica, quando se embalsamava os corpos dos falecidos, ungí-los com azeite e depois passar sobre eles faixas, atando como você ata um braço machucado, uma perna machucada, enfim. Então na sexta-feira ele é ungido. E quando Judas reclama e diz: olha, esse perfume, este óleo que foi derramado aí, poderia ser dado aos pobres, vendido por muito dinheiro, Jesus disse: olha, vocês não estão entendendo, eu já sei, a minha vida aqui já está acabando. Os pobres vocês sempre vão ter eles convosco, mas eu estou indo embora. Tem menos de uma semana para eu me despedir de vocês. Mas eles não entendiam nada, porque não tinham o Espírito para dar o discernimento. E no dia de sábado ele descansa, como todo judeu, não fazia praticamente nada no sábado. Ele entra no domingo, chamado pela Igreja Católica de Domingo de Ramos, porque foi o domingo aonde Jesus entra no jumentinho, aclamado como o rei de Israel, e as pessoas ali colocando seus ramos no chão e dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Bashem Adonai. E ali eles adorando a Jesus no domingo de Ramos. No outro dia, na segunda-feira, ele começa a purificar o templo, dizendo: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus sabia que eram os seus últimos dias na terra, então ele começou a fazer o que ele fazia com mais excelência ainda, com mais amor, com mais paixão. Ele começa a virar as mesas dos cambistas, ele começa a dizer: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa covil de ladrões, e aqui é casa de oração. E eu quero falar uma coisa aqui: crente que tem comunhão com o Espírito Santo, ele tem discernimento que Jesus já está voltando. E se ele não tem discernimento só disso, ele entende que a vida dele é passageira, que hoje pode ser o último
último dia dele aqui. Tem gente que faz planos para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para aqui 10, 20, 30 anos, mas o crente que tem juízo sabe, qualquer dia eu posso estar partindo desta terra, Jesus pode estar voltando para mim, então eu vou naquele culto, na campanha de sexta-feira, e não vou dar um culto michuruca, ralé, vagabundo, não. Eu vou dar o meu melhor culto, eu vou glorificar o Senhor, eu vou crer na mensagem, eu vou exaltar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Pessoas que glorificam a Deus têm esse sentimento. Outros não, pensam que sempre vão ter uma oportunidade amanhã. Amanhã eu adoro, amanhã eu dou aquele dízimo, amanhã eu ajudo a limpar a igreja, amanhã eu faço isso e aquilo, e se não tiver amanhã? Jesus sabia que o amanhã estava acabando, e ele diz no templo, olha, falando de si mesmo, destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele dava sinais de que ele estava partindo, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, e como 100% homem, ele tinha carências, ele tinha necessidades, ele tinha vontade de que as pessoas estivessem com ele nos momentos mais difíceis. E ele dando sinal, e o pessoal dizendo, mas Herodes demorou tanto tempo para construir esse templo, e você acha que em 3 dias você vai construir um templo como esse? E eu imagino Jesus dizendo, meu Deus, eles não entendem, eu estou falando que eu vou embora, eu estou falando que eu estou me despedindo, que está acabando a oportunidade deles verem aqueles que eles tanto esperavam, que curam os cegos, que limpam os leprosos. Eu estou saindo deste mundo. Mas ninguém, como hoje, não é diferente. Ninguém estava nem aí. Por quê? Porque amanhã tinha que trabalhar, amanhã tinha que estar fazendo os seus afazeres de casa, pensando nos seus próprios sonhos. Então ninguém está nem aí para Jesus e nem para o reino de Deus. E Jesus continua seguindo. E numa terça-feira ele tira um dia só para pregar em parábolas, estudos por comparações, usando a cultura e aquilo que ele via na época, a natureza, os camponeses, os trabalhadores. E ele começa a falar sobre a indiferença do povo dele para com ele. Ele começa a jogar parábolas de maldições, como Israel sendo a figueira, dizendo, esta figueira não produz fruto, essa figueira não se arrepende, essa figueira não crê que eu sou o Deus deles, pois eu amaldiçoo esta figueira. Ele começou a falar dos irmãos. Olha, um pai tinha 2 irmãos, e ele chega no primeiro e fala, olha filho, vai cuidar da vinha para mim, e ele diz, eu não vou porque eu estou ocupado. E ele chega no segundo e diz, olha filho, vai cuidar da vinha para mim, que eu estou precisando. E o segundo diz, tá bom pai, eu estou indo lá, eu vou te ajudar. E na parábola diz que o primeiro que falou que não ia, se arrependeu e depois foi cuidar da vinha. Mas aquele que diz, pode contar comigo, eis-me aqui, estou com você até o último dia, eu estou contigo, não abro mão, nem apareceu lá. E ele estava dizendo, assim é o meu povo, fala que me ama, fala que vai trabalhar na minha obra, fala que está comigo e nem aparece. Na hora que a gente precisa, a gente não vê ninguém. Mas aquele que está lá fora, na bebida, na prostituição, que diz, eu não quero Deus, ele é o primeiro, quando se arrepende, vir a este lugar e fazer o que vocês não fazem. Ele começa a lançar na face do seu povo a sua incredulidade. Isto na terça-feira. Quarta ele descansa novamente, porque a vida de um pregador é muito agitada. E na quinta-feira ele ceia pela última vez. Pega no ombro do seu irmão aí, fala para ele, se prepara, abre o seu ouvido, porque o tempo é curto e a palavra é profunda. Olha para cá. Quinta-feira, a última ceia. E ele diz, olha, vá. E quando você vê um homem com um cântaro, um balde de água, diz que é na casa dele que nós vamos comer a Páscoa. Por que Jesus falou isso? Porque andar com baldes de água era costume para as mulheres. Era comum mulheres andarem com baldes de água. Então se os homens fossem procurar no meio das mulheres alguma mulher com balde de água, ele ia ver centenas. Então Deus já interveio, Jesus já profetizou que um homem levaria um balde de água, porque no meio de tantas mulheres levando balde, eles conseguiriam distinguir
ir o homem e achá-lo no meio daquelas mulheres. E quando eles vão preparar a ceia, fazem aquela mesa. E época de Páscoa, o judeu não comia na mesa igual os quadros europeus. Eles comiam no chão, lembrando de onde vieram, do pó da terra, como Adão. E preparando aquela espécie de mesa que descia por um cordão e estabeleciam-se um tapete no chão e depois subia de novo. Jesus se apresenta com eles. E era o dia 10. No dia 10º do mês, os cordeiros eram tirados. E começava-se a prepará-los. Pergunta assim: para quê, pastor? Não, só se você perguntar mais alto. Para quê, pastor? Para serem imolados na Páscoa. Quem já ouviu falar da Páscoa aqui? Lembra do ritual que começou com a saída do povo de Deus do Egito, aonde os umbrais foram aspergidos com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte destruiu todos aqueles que não tinham a marca da salvação e da libertação? Pois bem, os cordeiros estão sendo preparados e Jesus está com eles, dizendo: ei, pegando o pão e dizendo: este é o meu corpo, que será entregue por vós. E este é o meu sangue, pegando no vinho, simbolicamente dizendo: o sangue da nova aliança. E os discípulos não entendiam nada. E Jesus já começava a se agoniar. A sua alma agonizava dentro dele, porque ele sabia que coisas terríveis o estavam esperando. E dentro daquela reunião, eles ceiam. E quando eles vão ceiar, talvez eles perguntaram: mas hoje não tem cordeiro, hoje não tem animal assado? E Jesus mostrando através do rito: pois neste ano vocês não comerão cordeiro, porque o cordeiro vai dar a sua vida voluntariamente. E tem gente que não entende isso, mas eu profetizo que você vai entender. Vai voltar a aprender a ser um crente, porque crente que não conhece o seu Deus não presta para estar na casa dele. Para mim, crente que se preza tem que no mínimo saber que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, ainda leva para o céu, no mínimo. E tem que dar glória a Deus, porque estamos falando de Jesus. Não do seu ego, do seu egocentrismo, do seu carro que você espera, da sua casa, do seu casamento. Não, nós estamos falando daquele que vive e reina. E será que tem alguém que ama esse Jesus sem hipocrisia, para dar um glória a Deus por isso? Hoje você não é o centro da atenção, Ele é o centro da atenção. É sobre Ele que eu vou falar aqui. E eu fico feliz por ter essa oportunidade, porque muitos mais não fazem isso. E Jesus está lá, de repente acaba-se a cerimônia, eles cantam um hino, eu não sei que hino é esse, mas acredito que no céu ele vai revelar, porque deve ter sido um hino maravilhoso, porque toda música que é cantada com a alma comove o coração. Eu já vi gente cantar igual passarinho, sabe botar o dó menor, o ré menor, o mi maior, o sol maior, sabe entrar no estacato, no falsete, em tudo que você imagina, mas não tem um pingo de unção, porque canta com vaidade, canta para mostrar que é melhor do que o seu irmão. Mas às vezes você pega, não que eu estou dizendo que você tem que ser um crente desafinado e desconcertado, sem compromisso, não, mas você pega um crente, talvez uma pessoa que não tem afinação como um cantor profissional, mas vem aqui para cultuar e dar o seu melhor, e pede uma oportunidade, querendo adorar a Deus com toda a sua alma. E quando essa pessoa pega este microfone, ela não é afinada, ela não fez curso e nem aula de canto, mas quando ela começa a cantar: a Ele a glória, a Ele a glória, a gente começa a se arrepiar. Aí você começa a contar, começa um chorar aqui, começa outro chorar ali, e Deus começa a curar aqui. De repente já está batizando com o Espírito Santo, e Deus faz a obra, porque é feito com a alma, é feito de coração, é feito com excelência. Jesus canta com a alma e vai rumo ao Getsêmani. Chegando lá, ele tira os 3 mais íntimos e dizem: vamos orar. E ele separa uma distância pequena e curta no meio daquela noite, em meio àquele jardim. E quando ele começa a orar, ele sente medo, ele sente angústia, ele sente solidão. E quando ele olha para os seus companheiros, eles estão o quê? Eles estão o quê? Olha para o seu irmão e vê se ele está dormindo hoje. Fala assim: já basta naquele dia do Getsêmani, vê se hoje fica acordado.
Jesus sai a segunda vez, quando volta a mesma coisa, eles estão dormindo porque os seus olhos estavam pesados, e Jesus disse: vigiai, para que não caiais em tentação. Jesus os amava, e eu entendo que Jesus os amava por quê? Porque Jesus em nenhum momento revelou, ele segurou até o último instante a verdade, que aquele dia, daquela quinta-feira à noite, seria o último dia dele com os discípulos em carne. Ele tentou segurar para não escandalizá-los, mas na terceira vez ele não aguentou. Ele falou: vocês já estão dormindo de novo, o traidor se aproxima. Quando Jesus chegou até ele, Jesus estava vermelho, de vergonha, igual o obreiro Michel fica quando a gente brinca com ele, com a bochecha rosa. Não, ele suou sangue. O nível de estresse, porque ele, como 100% Deus, viu toda a crueldade que ele sofreria na mão do ser humano. Ele viu toda a dureza da ruindade que o homem tem, torturando-o na cruz, sendo rejeitado, vendo as pessoas que ele ajudou dizendo: crucifica esse aí. O estresse foi tão grande, quem relata isso foi um médico, e todo médico sabe que quando a pessoa, para suar sangue, ela tem que estar no último nível de estresse, algo que praticamente a morte já esperava. O que acontece às vezes, ele começa a explodir e a estourar, pá, pá, pá. Ele começa a ter aneurismas, e o sangue começa a evaporar pelos poros, e ele chega com sangue vazando pela sua face, pelo seu corpo. A sua túnica já está manchada de sangue. E nem assim aquele povo estava entendendo que Jesus estava precisando de companhia. E quando eles decidem: não, Deus, vamos orar, Jesus fala: basta. Ele já vem. E quando eles olham para o lado, está vindo Judas e os guardas do templo. Judas o trai com um beijo, a gente sabe da história. E ele é levado injustamente. O sinédrio não poderia julgar homem na parte da noite, mas naquele dia eles fizeram um julgamento às ocultas, porque o nosso inimigo, ele é covarde. Ele não tem coragem de nos enfrentar face a face. Ele sempre quer usar um meio de covardia para nos humilhar. E Jesus sendo julgado por um sinédrio que compunha 71 membros, ali à noite, eles começavam a jogar acusações sem sentido para Jesus. Diziam coisas que não tinham a ver, nada com nada, e não conseguiam argumento fixo para o matarem, para o prenderem. Até que o sacerdote Caifás olha para ele e pergunta: és tu o filho de Deus? Porque na época, aquele que dissesse ser filho de Deus, ele cometia um pecado de blasfêmia, ele era apedrejado até a morte, porque ser filho de Deus significa ter a mesma essência de Deus. Então homem nenhum era doido de dizer que tinha a essência de Deus, porque os judeus sabiam que só existe um Deus e ninguém mais, e eles não idolatravam ninguém. E quando o sacerdote Caifás, o homem mais sábio, mais instruído, mais importante da época, pergunta para ele: és tu o filho de Deus? Ele diz: sim, tu o dizes, eu sou o filho de Deus. Naquele momento a ira foi tanta que Caifás rasga as vestes e diz: blasfêmia! E o sacerdote não podia rasgar as suas vestes sem necessidade, porque involuntariamente ele estava dizendo que ele estava entregando o seu sacerdócio para aquele que estava na frente dele. Então involuntariamente, quando Caifás rasga a sua túnica, a sua veste, está dizendo: eu abro mão de ser sacerdote, você que está na minha frente vai ser. E ele joga o seu cajado, que há mais de 2000 anos passava-se de geração em geração, e tinha os seus nomes dos seus descendentes escritos, gravados em ouro. E ele sendo já o último nome, não haveria espaço para botar nome de outro sacerdote, porque Deus estava dizendo: está chegando o fim da linhagem de sacerdotes humanos, porque o sacerdote eterno, perfeito, imaculado, está chegando para fazer um sacrifício perfeito por toda a humanidade. Ele joga o cajado no chão e quebra. Não tinha como pôr o nome de Jesus ali, porque o ministério de Jesus era muito pesado, era muito poderoso para estar num pedacinho de madeira. Teve que ser escrito no alto madeiro e mais grosso da cruz do Calvário. E naquele momento ele é esbofeteado, é zombado, é levado a Pilatos.
Pilatos o interroga, não acha nada de ruim nele, leva ele lá para o Herodes, que eles até mesmo tinham uma confusão, uma inimizade, e Herodes esperando Jesus, ver de Jesus sinais. Jesus já pronto a se despedir, Herodes esperando sinais, Jesus não faz nenhum sinal, ele pega e fica triste, desanimado, manda de volta para Pilatos. E quando Pilatos começa a interrogá-lo novamente, sabendo que por inveja o entregaram, por inveja. Ele diz: esse homem não tem defeito nenhum, não vejo nele crime nenhum. E a mulher dele tem um sonho de noite, acorda perturbada e fala: não entre na questão desse justo, eu muito sofri por causa dele. Pilatos tentou soltar Jesus, mas ele foi chantageado, porque a nação dizia: se você apoiar esse rei, porque ele disse que é rei dos judeus, nós vamos contar para César que você apoia outro rei. Então Pilatos lava as mãos e pensa no seguinte: eu vou soltar alguém. Quem sabe é costume da Páscoa, toda Páscoa a gente solta um prisioneiro. Aí ele pega o pior que existia. O cara era acusado de uma sedição, era assaltante, tinha cometido um homicídio, e ele coloca esse homem chamado Barrabás de um lado, Jesus do outro, e pergunta: a quem vocês quereis que eu solte? E o que o povo responde? Eu não ouvi? Barrabás. Todos aqueles que tentaram tirar Jesus dessa humilhação, dessa horrível história triste, não conseguiram, foram frustrados. Os inimigos, os homens, conseguiram realmente acabar com esse homem. E ali, Jesus Cristo é entregue para ser crucificado. Pilatos lavou as suas mãos. Ou seja, eu não tenho culpa do sangue desse inocente. Mas sabe o que o povo dizia? Batia no peito e dizendo que o sangue dele caia sobre nós. E os judeus pagaram um alto preço por causa disso. E quando Jesus está sendo açoitado, o chicote que os prisioneiros apanhavam era diferente dos que os judeus recebiam, as suas chicotadas. O azorrague que Jesus apanhou, ele tinha 3 pontas. Nessas pontas tinha tira de couro, tinha esferas de ferro altamente pesadas, e tinha também ossos de carneiro. Então, quando Jesus está levando o açoite de uma quarentena -1, ele já está com aproximadamente 420 cortes no seu corpo, que já estariam mostrando o seu pulmão, o seu intestino, os seus órgãos. E no meio das chicotadas, quando ele cai, porque homem nenhum conseguiria ficar de pé, tamanho sofrimento, aquelas chicotadas que vinham no seu abdômen, nas suas costas, começam a vir no rosto e no pescoço. Ele ficou mutilado. Se você pensa que o filme do Mel Gibson faz você chorar até um infarto, aquilo não foi nem a metade do que Jesus passou. E ali, apanhando o seu sangue derramado sobre o chão, sem motivo, ele é levado para a cruz. Ele cai, já está sem forças, já tinha apanhado com cana na cabeça, já tinha enfincado uma coroa de espinho com cravos de aproximadamente 9 centímetros, furando o seu globo ocular. Ele estava totalmente destruído como homem. E o interessante é que quando ele caminhava levando a cruz, quando ele estava andando, as pessoas, nem nessa hora, pastora Vânia, tinham compaixão. Porque você vê hoje essas pessoas que se amarram em filmes de violência, jogos de violência, que você dá um tiro, explode a cabeça do cara. O filme que o cara vai e tortura o outro com uma serra elétrica. Isso é demoníaco, isso é satânico. Porque as pessoas gostavam de ver as pessoas mutiladas antigamente. Aí, como depois, no período da graça, os recursos humanos entraram em vigor, as coisas melhoraram, o que o homem não pode fazer com você, ele coloca nos filmes, para delirar vendo o ser humano sendo mutilado. E ali as pessoas admiravam aquilo. A história diz que enquanto Jesus caminhava sangrando com o patíbulo da cruz nas suas costas, porque a haste ficava lá no lugar, porque a madeira era rara na época, não dava para ficar achando madeira em qualquer lugar. Então sempre a haste principal da cruz já ficava lá, era a mesma, só mudava o patíbulo horizontal. E enquanto Jesus está levando e sangrando, andando na rua dolorosa, as pessoas estavam cuspindo nele, dizendo: maldito, você merece, impostor, fraudulento, morra. Ele ouvindo isso, e nessa hora não tem Tiago que ajude, porque a opressão é tão grande que a gente até espanta. Pedro essa hora já tinha sumido, porque quando ele negou a Cristo,
Quando ele diz, eu dou a minha vida por ti. E Jesus falou, olha, ainda que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 2 vezes. E ele disse, não, não, não. E quando ele estava saindo da casa de Caifás, quando ele negou a última vez, Jesus Cristo olhou dentro do olho dele. E o galo cantou. E aquilo ficou marcado em Pedro. E ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava. O outro se matou, tentou se matar, foi se pendurar para se enforcar, caiu no despenhadeiro e as suas entranhas se abriram. E quando Jesus está levando a cruz e o povo amaldiçoando, se cumpre a profecia de Isaías, que diz no capítulo 53: pelas suas pisaduras fomos sarados. O que eu acho lindo é que ali começou a profecia vai até hoje, mas a partir daquele momento, as pessoas que eram doentes, e haviam muitos doentes na época, que estavam cuspindo e amaldiçoando Jesus, à medida que eles falavam, impostor maldito, eles eram curados, eles eram libertos da enfermidade, eram amaldiçoando a Jesus Cristo e recebendo a cura. O profeta disse que agradou a Deus moê-lo. Eu falei, agradou a Deus moê-lo? E eu só entendi isso porque foi por amor a nós, mas mesmo assim até hoje eu não entendo. E eu falo, Deus, Jesus não merecia passar o que ele passou por causa de mim. Por causa de mim. No meu lugar. Eu brigo com Deus, Deus ele não merecia. E o triste é que a gente não dá valor nisso. A gente não dá valor. Hoje eu não estou com a Bíblia, estou com o iPad, mas aqui tem uma Bíblia aqui dentro. Mas a gente não dá valor neste livro santo, que relata a verdade que nos liberta da morte eterna. E as pessoas sendo curadas, Jesus passando naquele lugar, ele chega ao Gólgota, Calvário no latim, lugar da caveira. E chegando lá, ele é colocado na madeira principal. Os pregos que furaram as suas mãos e os seus pés tinham 11,5 centímetros. A arqueologia descobriu recentemente moçada de um crucificado dos tempos bíblicos, e junto ao pé dele tinha um prego de 11,5 centímetros. E nesse caso as mãos dele não estavam furadas, parece que ele teria suas mãos amarradas na haste e o pé furado. Mas Jesus Cristo teve as suas mãos e os seus pés furados. E quando ele é posto na cruz, aquela madeira não é uma madeira lisinha, quem trabalha com carpintaria, que você lixa, que você trabalha a madeira, passa ali aquele revestimento, ela fica lisinha, não. A madeira tinha ferpas, tinha ondulações, e quando as suas costas abertas, com a carne viva fora, encostavam naquelas ferpas, ele uivava de dor. Quando põe ele na cruz, todo crucificado, havia um bandido à esquerda, outro à direita. E quando Cristo estava à cruz e os outros dois, toda vez eles forçavam sobre os pés. Só que eles não tinham problemas, porque eles estavam menos machucados, sofriam menos. Então eles, na hora que subiam na haste para respirar, eles não tinham tanta dor. Mas Jesus Cristo sofreu demais, porque seu corpo estava dilacerado. E as pessoas demoravam às vezes a morrer. E quando elas demoravam a morrer, os soldados romanos vinham com uma espécie de marreta e batiam nos pés para quebrarem os pés. Aí eu vou te explicar o porquê. Por quê? Porque eles demoravam a morrer, porque eles encontravam força nos pés para subir e respirar. Porque se eles não fizessem esse sacrifício, eles ficavam meio com a perna virada a uns certos graus ao lado. E se eles não subissem para respirar, eles morreriam asfixiados. Então, para eles saírem dessa posição desconfortável, eles subiam. E Jesus fazia esse movimento com todo o seu corpo mutilado. E quando eles quebravam os pés, era para que a pessoa não pudesse subir para respirar e morria sem ar. Só que meu Jesus, ele é perfeito. E a Bíblia diz, a profecia diz, Deus falou, eu não aceito carne sufocada. Ele poderia morrer em 15 ou 10 minutos, ou menos, se ele ficasse na posição confortável aparentemente. Mas ele lembrou, eu tenho que cumprir a profecia. Carne sufocada Deus não aceita, então não posso morrer sufocado. E ele encontrava forças, eu não sei aonde, talvez imaginando você no futuro, que seria salvo por ele,
que estaria glorificando a Ele nesta noite, ele arrumou um jeito de ter força e subir, para não morrer sufocado. E o diabo dizer: não valeu, carne sufocada não vale. E o diabo foi envergonhado, porque Jesus foi até o fim. E o que lindo, o cordeiro não poderia ter os seus ossos quebrados, então os ossos de Jesus não foram quebrados. E a outra coisa, Jesus tinha feito um voto de Nazireu: eu não beberei da vide até que não beba de novo nos céus. E o que acontece? Pega uma esponja com vinagre. Vinagre é o que? Fruto da vide. E coloca na boca dele. Aí você pensa: para que isso? Porque era uma espécie de anestésico da época. Eles colocavam, a pessoa embebia o vinagre, e o vinagre adormecia a dor, diminuía o impacto da dor. E quando eles colocaram na boca de Jesus, Jesus preferiu sentir toda a dor, mas não quebrou o voto que ele disse: eu não beberei da vide. Foi fiel até o fim. E eu falei dos 7 últimos dias de Cristo. E eu busquei dentro da palavra, estudando, encontrar 7 últimas palavras dele. E eu falei, eu poderia ter entrado mais na revelação, mas é tão profundo. E eu falei: Deus, se eu conseguir pregar metade do que eu naveguei aqui, estudando a sua palavra, para os meus irmãos hoje, está de bom tamanho. Porque parece que quanto mais você cava, mais fundo é. Quanto mais você busca sobre Jesus, mais você descobre. E eu vi as 7 últimas palavras dele, entre 9 a meio-dia. A primeira palavra das últimas dele, naquele momento de dor, foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele libera uma palavra de perdão para aquele povo. A segunda palavra é uma palavra de salvação. Ele olha para o bandido e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Eu já preguei muito que o paraíso é no céu, mas estudando eu acredito que o paraíso que Jesus estava falando era o paraíso terrestre, o paraíso do Hades, onde os justos desciam quando morriam antes de Cristo. E o Hades era dividido, quem já estudou teologia sabe, de um lado lugar de tormento, de outro seio de Abraão. E ali o diabo mantinha as almas dos justos presas no Hades, em cativeiro. Eu acredito que ele prometeu para o ladrão que ele ia para o Hades, para o paraíso terrestre. E a terceira palavra foi uma palavra de amor. Em todo aquele sofrimento, ele disse para a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Filho, homem, eis aí a tua mãe. Ele cuidou da mãe dele, ele deu um gesto de amor. Eu estou transferindo a minha responsabilidade de filho mais velho, de cuidar, porque o meu pai morreu, e quando o pai morre, o filho mais velho se torna o homem da casa. Eu estou transferindo essa responsabilidade. Você não vai ficar desamparada. E a quarta palavra dele foi uma palavra de sofrimento espiritual. Ele disse em aramaico, porque se ele dissesse em hebraico, os poucos que ainda estavam ali até o fim com Jesus poderiam desistir de vez de acreditar que ele seria o Messias. E para que ninguém entendesse que ele estava sofrendo, porque seria vergonhoso ver aqueles que eles acreditavam como Messias, como Salvador, dizer: Deus me abandonou. Ele não podia dizer isso, o povo não ia entender, igual hoje não entende que um pastor tem dificuldades, um pastor tem problemas, porque muitas igrejas esvaziam de uma hora para outra, porque os seus membros veem o seu pastor como um super-herói. Aí quando ele cai, a metade da igreja sai, porque ele não era homem de Deus. Falei que ele não era chamado. Quem diz que ser homem de Deus é ser de ferro? Nós somos todos iguais, irmão. Nós sofremos, nós choramos, nós erramos. O que precisamos é dessa misericórdia que os homens não têm, não tiveram com o mestre. E ele fala em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que diz: Deus meu, por que me desamparastes? E os que estão perto olham e dizem: ele está chamando por Elias. Eu aprendi uma coisa aqui: quando a gente está num momento de muita dificuldade, ninguém entende o nosso gemido. Só tem um que entende. A gente chora, a gente quer ajuda, não tem ninguém para entender o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando. Ele estava falando Deus, e o povo estava entendendo. Ele chama por Elias. Mas eu sei que tem um que vai entender tudinho que você está dizendo.
Porque naquele momento ele cumpre a profecia: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado de toda a humanidade vem sobre ele. Pá! Quando a atmosfera do pecado vem sobre Jesus, Deus vira as costas. E ele viu, como homem ele viu, já não bastasse as pessoas dizendo: desce da cruz, salva a ti mesmo, salvou os outros, não pode te salvar. E as pessoas dizendo: morra. Na hora que ele olha para o céu, o único lugar que ele poderia ter um apoio, ele vê Deus de costa. Que tamanha rejeição, que tamanho peso que ele sentiu. Meu coração está aqui palpitando dentro de mim. Mas Deus é santo, santo é separado, Ele não tem parte com o pecado. Por isso tome cuidado com esse evangelho de que venha para a igreja do jeito que você está, fique do jeito que você está. Esse evangelho não é o evangelho que nós conhecemos. Porque se Jesus, que é Jesus, Deus não aceitou o pecado sobre ele naquele momento. E quando Deus vira as costas e ele vê que o pai dele desamparou ele, ele libera a sexta palavra, uma palavra de triunfo. A gente não passa nada e já libera a palavra de desistir, de desanimar, eu vou embora. Ele não, quando mais ele sofria, ele liberou uma palavra de triunfo e disse: eu posso estar passando por tudo isso, mas uma coisa eu sei, e o inferno também sabe: está consumado. Quem entende de obra de salvação, de céu, está entendendo o que eu estou dizendo. Ele disse: está consumado. E a sétima e perfeita palavra que ele liberou antes de expirar, não foi para a morte que ele falou isso, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, então a morte leva quem peca. E ele falou: morte, eu não sou pecador, então você não vai me levar, dá licença. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou dizendo que aqueles que são santos em Cristo, a morte não tem poder sobre você. A sua vida vai para o Pai, vai para aquele que te chamou. A minha alma vai para lá, ela não vai para o inferno, muito menos para o Hades. E nesse momento, Jesus foi humilhado. Seus inimigos, quando ele libera esta palavra, e o homem Jesus, porque Isaías viu a dupla personalidade dele, porque ele diz o quê? Que um menino se nasceu, o Jesus de carne, mas um filho, essência divina, se nos deu. Então o filho não aguenta, porque é corpo, é osso. O menino quer dizer, mas o filho, o Cristo, o Messias, o Hamashia, sobe vitorioso. E aí eu quero pregar na campanha, estou terminando, mas quero dizer, aí entra o porquê da volta por cima. Agora é hora de respirar profundo, vamos lá. Mais uma vez. Sofremos com ele, não sofremos? Você se sentiu lá, não se sentiu? Pois bem, os inimigos, quando baixou a cabeça, não precisou de quebrar os ossos, porque o cordeiro não podia ter os seus ossos quebrados, bateram palmas e disseram: conseguimos, matamos ele, destruímos ele. Agora cadê o profeta de Nazaré? Olhando para o corpo. E nesse momento, Deus prepara uma cadeira de volta por cima para Jesus. Quem quer saber qual cadeira é essa? Diga glória a Deus. Está fraco, eu quero ouvir um glória mais alto. Quantos querem saber que cadeira é essa? Glorifiquem a Ele. Pois bem, a Bíblia diz que de meio-dia às 3 da tarde houve o quê? Trevas sobre... Vocês não lêem Bíblia não? Misericórdia, eu vou perguntar de novo. De meio-dia às 3 da tarde houve o quê? Trevas sobre a terra. Os céus se cobriram. Sabe o que acontece? Deus está fechando a cortina do céu. Vai ter um espetáculo nos ares. Só que os homens não podem ver, porque eles não quiseram o Deus deles. Então não pode ver triunfo dele. Então as trevas vêm, tampa-se, e o véu se rasga em dois. Aqueles que morreram quando Jesus expira voltam à vida e saíram andando pela terra lá. E o que acontece é que quando o véu... Ai meu Deus, isso é forte demais, eu tomara que você entenda. Quando o véu da igreja se rasga, do templo, lembra o que eu falei? Que quando Caifás rasgou as vestes, ele passou o sacerdócio para quem?
para Jesus. E Jesus disse: eu expulso demônios, efetuo cura pelo dedo de Deus. Quando o véu do templo de 2,5 toneladas começa a se rasgar, Jesus está dizendo: hoje eu tiro o meu sacerdócio e entrego para a minha igreja santa, imaculada. Eu dou a ela, Deus, sacerdócio a você. Aí entra o cumprimento das profecias. Ele primeiro sobe, Paulo viu isso. Aquele que desceu ao céu e levou o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele Salmo 24 que diz que Jesus, que quando Jesus está entrando no céu, eles perguntam quem é esse, porque no céu não podia entrar homem sujo de sangue. Quando ele morre na cruz, quando ele expira na cruz, ele começa a subir. Quando ele sobe, ele começa a envergonhar os principados e as potestades. Aí entra o que o apóstolo Paulo nos ajudou a entender. Ele desponjou, ele envergonhou, ele humilhou os demônios que prendiam as vidas no Hades, que matavam, que fazia o que queria. Foi uma bagaceira com os principados nos ares. E houve um espetáculo, os anjos assistindo, e Jesus triunfando sobre eles, e eles sendo derrotados, e Jesus subindo. Aí entra o Salmo 24. Oh meu Deus, abram-se os portais eternos para que entra o Rei da Glória. Isso é um anjo perguntando: mas quem é esse Rei da Glória? Eu não conheço. Ele está sujo de sangue, ele está todo machucado. Aí o outro que tem mais entendimento diz: oh, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus forte, ele é o Rei da Glória. Cumpre a profecia de Isaías. Ele pisa o lagar e ele leva, porque o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha que levar o sacrifício de sangue lá no altar, no Santo dos Santos. Jesus entra no tabernáculo celestial e com o sangue dele ele molha o altar lá no tabernáculo que tem no céu e diz: o sacrifício está pronto. Agora, Pai, dá licença que eu tenho mais algo a fazer. Eu vou descer lá no Hades, porque tem um povo que eu tenho que pegar, e tem uma pessoa que tem que aprender a me respeitar. Ele desce lá no Hades, toma a chave da vida e da morte da mão do diabo. É só para quem é crente. E diz: olha, você zombou daquele crente, daquele irmão que mora no barraco, que paga aluguel. Agora você, Satanás, nem casa tem mais, até o inferno não está na tua mão. Dá licença que a chave é minha. Quantos acreditam na volta por cima? Chega resplandecente. O inferno viu aquela luz. E de repente ele chega no seio de Abraão e começa a chamar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Ezequiel, Oséias. Ei, vocês, vamos sair daqui, ladrão da cruz, vem embora. Vocês não ficam aqui mais. Agora vocês ficam lá em cima comigo. Vem! Eles viram o Deus invisível que eles creram, não podiam ver. A promessa chegou. Sai todo mundo do Hades, vai todo mundo para o céu. Aí Jesus chega no céu, a cadeira à destra do Pai, o mais alto lugar de honra está preparado. Só que ele diz: Pai, eu não vou sentar na cadeira da volta por cima, que eu ainda tenho mais uma coisinha para fazer. Eu imagino o Pai perguntando: o que é? É porque tem um povo lá na terra que está desnorteado. Eles não sabem para onde ir. Eles andaram comigo, eles estão sentindo a minha falta. Eu tenho que consolar eles. Deixa eu ficar lá num espaço de 40 dias, fortalecendo eles, e já eu volto. E Jesus desce lá, e quando ele desce, quem é a primeira pessoa que vê ele domingo de manhã? Maria Madalena está lá para ungir, para cuidar do sepulcro. De repente a pedra está rolada, vem um anjo descendo e diz: a quem você procura? E ela chora, falaram: ó, vocês levaram o meu mestre. E o anjo diz: não, minha filha, não tema, ele ressuscitou. Aí ele aparece a ela e fala: eis-me aqui. E ela diz: Rabi, Raboni, abraça ele. E ele aparece a ela: agora vai, mulher, tu tem fé, e fortalece os outros. E depois Jesus começa a andar no caminho de Emaús, que distavam 185 quilômetros de Jerusalém. E andando com 2 discípulos, um deles era chamado de Clopas. Eles estão tristes, dizendo: ah, Jesus era, poxa, eu pensei que ele era o Salvador, poderoso em obras, mas aí morreu. Aí agora a gente não tem mais ninguém, esse negócio de Salvador não existe. Aí Jesus começa a andar com eles no caminho, falando: aí, o que está acontecendo? Aí eles olham para Jesus e dizem: olha, só tu é peregrino aqui nessa terra, não sabe o que aconteceu? Lamento aqui, as pessoas batendo do peito, chorando com a desgraça que fizeram com o jovem carpinteiro
Nazareno, a gente pensou que ele era o Messias, mas ele morreu. Aí Jesus começa a pegar de Gênesis a Malaquias, ensinar na Bíblia, no Antigo Testamento, tudo que apontava para ele, desde a serpente que pisaria na cabeça. E ele foi pelo Pentateuco, pelos escritos, pelos profetas, e foi falando, e mesmo assim eles não estavam com o coração duro. Aí de repente tem uma divisão na estrada. Jesus continuou reto e a aldeia de Emaús já tinha chegado. Aí eles olharam para Jesus e disseram: ô homem, vem aqui, você entende muita Bíblia, vamos comer com a gente aqui. Continua falando, porque a gente está gostando do papo. Aí Jesus continua conversando, e a minha Bíblia diz que eles conheceram que era Jesus no partido. Eu falei para o Léo quase foi arrebatado, saltou em mistério aqui na quinta noite. E eu quero falar para você hoje. Quantos querem ouvir? Esse povo não quer ouvir nada não, Léo. Esse povo quer ir para casa assistir televisão. Vamos dar a bênção apostólica. Quem quer ouvir o porquê eles descobriram que Jesus era Jesus? Só no partir do pão. Porque todo judeu, quando ia comer, eles pegavam um pão e diziam: bendito és tu, Jeová, Rei do universo, que faz crescer o pão da terra. E eles davam graça ao alimento e comiam, agradecendo a Jeová. Só que Jesus sempre diz: eu e o Pai somos um, eu sou o Filho de Deus. Em João 6, ele está lá na multiplicação dos peixes, dando graças ao Pai. Então, quando eles estão comendo o pão, chega a hora de comer o pão, Jesus pega o pão, e eles todos esperando o ritual, era a cultura, era de praxe. Todo mundo na hora de comer tinha que falar essa bênção. Aí eles esperando, Jesus falando: bendito és tu, Jeová. Jesus começa a falar: bendito és tu, meu Pai, que dá o pão que nasce da terra, Rei do universo. Eu acho que um já pegou na pedra: eita, blasfêmia, está dizendo que é filho de Deus. O outro: não é blasfêmia não. Você não lembra que o coração ardia? Mas agora a gente entendeu. Ele disse Pai, é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Quando eles entendem, falou Pai, Jesus some. Jesus some, já aparece aonde? Em milésimos de segundo, lá onde os discípulos estão trancafiados com medo. E aparece a Tomé, que estava murmurando: não é verdade, eu não creio. Aí falou: Tomé, pega aqui no meu lado, pega no furo das mãos, não seja incrédulo, mas crente. E Jesus quer isso de você hoje, igreja. Para de ser incrédulo, para de viver na fé do outro, tenha a sua fé, acredita que esse Deus é poderoso. E ele começa a aparecer aos irmãos e vai testificando a fé, até que ele vai lá para o Monte das Oliveiras. E lá, antes de ser assunto aos céus, ele começa a falar: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém, eu estou terminando, mas aguenta aí: até que do alto sejais. Jesus deu a volta por cima. Agora fala para os discípulos ficarem em Jerusalém. Quantos dias eles ficaram orando? Diga: 10 dias. 10 dias. 10 dias. Olha para cá. Quando Jesus está falando para ser assunto aos céus, eles estão esperando a promessa. Aí entra o que Paulo falou, Efésios 4. Ele desceu no Hades, tomou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Pega no ombro do seu irmão aí, balança ele e fala assim: ele deu dons aos homens. Jesus, ele não deu a volta por cima sozinho. Ele falou: eu não quero ter esse gostinho sozinho, eu quero que a minha igreja tenha também. E sabe qual é a sua volta por cima de Satanás? Não é o carro, me desculpe, que você está esperando, não é o casamento, não é a cura, é o poder do Espírito Santo. Porque vieram muitas pessoas aqui oprimidas hoje, e Jesus está mandando dizer: é tempo de você dar a volta por cima, de você se revestir do poder de Deus. E essa promessa começou que dia? Atos 2. Atos 2, quando ele derrama o Pentecoste, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ali ele estava falando: eu era o dedo de Deus na terra. Agora a minha igreja, levanta a mão para receber, isso é muito forte. Agora a minha igreja vai ser a mão de Deus na terra. Repetindo, Jesus disse: eu sou o dedo de Deus, mas a minha igreja, mão para cima, vai ser a mão de Deus. Por quê? Porque lá em Efésios 4, Paulo viu a mão de Deus. Diga assim: apóstolos. Não ouvi: apóstolos,
Mais alto, apóstolos. Diga profetas. Diga evangelistas. Diga pastores e doutores. Essa é a mão de Deus na terra que estremece com o inferno, que dá a volta por cima, e Satanás não pode resistir. Fica de pé nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite que você é a mão de Deus. Eu quero profetizar essa volta. Não sei se a pastora vai pegar o voto ou vai passar o hino primeiro, eu não sei. Mas seria bom se passasse o hino, porque eu quero aproveitar esta unção profética e liberar sobre a sua vida. Que a maior volta por cima é você receber um ministério e ser útil nesta terra. Quantos acreditam que Deus levanta apóstolos ainda? Quem quer receber essa bênção? Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Mas não tome essas coisas de homem precipitado, não. Eu quero de Deus mesmo, porque quando é de Deus, rapaz, o inferno estremece. Quem quer ser? Quem acredita que Deus ainda levanta profetas? Quem acredita que Deus ainda levanta evangelistas? Porque o apóstolo, ele tem todas as outras 4 unções, ó. Por isso ele é o polegar, toca em todos os outros os dedos. O profeta é o indicador, porque ele aponta o dedo e fala: assim diz o Senhor, se conserta! E o evangelista é o dedo maior, porque alcança os maiores lugares. Eu profetizo que pessoas vão fazer missões aqui, vão para lugares que nunca imaginou. Espera só um momento aí. O dedo anular é o pastor, que equilibra todos os outros. E os doutores. Tem gente que vai ser doutor e mestre da lei aqui. Quem quer receber o entendimento da profundidade das escrituras? Porque o dedo midinho vai aonde o dedo grosso não pode entrar, e vai cavucando até achar as minuosidades da revelação da palavra. Então levanta a tua mão para cima. Eu vou contar até 3 e vou profetizar um ministério sobre a tua vida, e você vai prosperar como tocha de Deus na terra. Levanta a mão para cima e diga assim: eu sou de Deus. Diga 2. Diga 2. Jesus venceu a morte. Diga 2,5. Ele foi humilhado, rejeitado, traído, crucificado. 2,95. Ele deu a volta por cima. E 3. Eu também vou dar a minha. Só que, aleluia, adora, adora, adora Ele. Pega a sua vitória. Assim diz o Senhor: é o tempo de dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. A volta por cima. Deus é contigo. Olham para mim, já julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. Um Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É um Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira alvo de
quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi, eu vou dar a volta por cima. Vai virar, Olha a história viva. vai virar a página da sua história, meu Deus. Vai virar, vai virar, Todo joelho, vai virar toda língua. a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. O agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Eu vivi foi uma não. Eu vou dar a volta por cima. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele bem forte. Aleluia.